Opa, Ivan Ipiranga aqui. Se você não me conhece, sou neuroeducador, psicoterapeuta, hipnoterapeuta, e eu falo muito no meu canal sobre neurociência, aprendizagem, neuroaprendizagem, transtornos mentais, tratamentos, caminhos de crescimento pessoal. E esse vídeo é um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer. Eu não costumo fazer muito vídeo sobre assuntos que são hype no momento, fazer aqueles reacts, né? Mas esse vídeo eu estou fazendo por causa de um assunto que está em pauta, muito em pauta agora, que é aquela questão do Guilherme de Pádua, né? Que assassinou Daniela Pérez junto com a ex-esposa dele, Paula Tomás, e que agora é pastor na igreja, convertido, e aí está todo esse auê por aí, né? Será que ele se converteu de verdade ou não? Será que dá para confiar nele? Será que dá para confiar que ele de fato se arrependeu? E aí, o que você acha disso? Já formou sua opinião a respeito? Vamos falar nesse vídeo. Hoje em dia é muito fácil também, as pessoas têm dado muita opinião baseada no achismo. Mas a minha proposta aqui é sair um pouco do achismo e tentar, dentro do possível, construir um ponto de vista, uma perspectiva com embasamento, tá? Tanto na palavra de Deus como na ciência. Será que é possível fazer isso? Então vamos pensar aqui juntos. Bom, então vamos por partes. A gente tem uma questão aí que eu vejo, pelo que eu tenho visto, a maioria dos comentários da opinião pública é de que isso é balela, né? Eu tenho visto muita gente falando que não acredita muito nisso, não confia muito nele e tal. Agora eu vi também opinião de, inclusive, pessoas que são referências no meio cristão, dizendo que nós precisamos perdoar as pessoas, independente do tipo de pecado que ela tenha cometido, do tipo de crime que ela tenha cometido. Afinal de contas, como a gente está cansado de saber aí, né, na igreja, não existe pecadinho e pecadão, é tudo pecado, na verdade. Bom, isso é questionável, afinal de contas, se você lembrar aí qual que é o versículo da Bíblia que diz isso, você me fala, tá? Eu sei que a Bíblia diz sim que todos nós pecamos. Agora, tem algumas passagens na Bíblia que podem colocar em xeque essa visão de que Deus não faz distinção entre pecados, né? Hoje mesmo eu estava vendo, se não me engano, Mateus 23, falando sobre os fariseus. Jesus estava falando, esses receberão um castigo mais severo. Então indica que tem algum tipo de hierarquia, de classificação, né? Mas eu não vou entrar a fundo aqui nesse vídeo nessa questão. Recentemente saiu aí um documentário falando sobre esse caso. Eu confesso que eu não assisti o documentário. Eu assisti sim muitos vídeos de pessoas ligadas diretamente ao caso, de testemunhas, pessoas ligadas a Daniela Pérez e por aí vai, falando de alguns fatos. E eu vi o vídeo do Guilherme de Pádua, o vídeo em que ele pede perdão. Eu vou confessar para você, já vou te dar minha visão assistindo ao vídeo dele. Eu confesso para você que não me convenceu, tá? Não me convenceu, não sou perito em microexpressões faciais, como aquele cara lá do Metaforando, né? E, muito embora eu tenha conhecimento sim de linguagem não verbal, de programação neurolinguística, e eu posso te dizer, até baseado em algumas coisas que eu observei no vídeo que não me convenceu. Bom, sem discutir aqui questão de fisionomia dele, fisiologia, ou palavras que ele usa, que remetem muito mais a tentar se retratar ou construir um novo retrato do que propriamente a questão do perdão. Mas vamos deixar isso para lá, vamos pensar aqui em alguns outros fatos. Eu não quero me colocar numa situação, como eu disse antes,
de julgar pelo achismo. Então, vamos ignorar essa minha visão. Vamos pensar no seguinte: primeiro fato, esse vídeo saiu só recentemente, né? Por que somente agora ele fez um vídeo desse pedindo perdão? Porque ele não fez isso pessoalmente para a Glória Pérez? Esses são bons pontos para a gente se questionar. Quando a gente analisa os fatos do caso, de como tudo aconteceu, pode nos levar a uma conclusão que, segundo alguns psiquiatras, é meio evidente. O DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, ele fala sobre o transtorno de personalidade antissocial. Esse transtorno de personalidade antissocial tem como algumas das características a incapacidade da pessoa de ter empatia pelo outro, de ter compaixão. Faz com que a pessoa manipule outras pessoas para obter seus objetivos, sendo que ele não tem empatia, compaixão. Obviamente os objetivos que movem esse tipo de pessoa vão ser torpes, vão ser objetivos que liguem a domínio, poder, prazer, obtenção de prazer, né? Então a gente tem esse indício lá. O DSM-5, ele é um pouco omisso com relação à psicopatia propriamente, mas ele trata psicopatia, sociopatia no mesmo bojo, falando da mesma coisa. Mas estudos científicos mais recentes, DSM-5 é de 2014, tem estudos mais recentes, 2017, 2018, daí para frente, que falam mais sobre o que é sociopatia, o que é psicopatia. Vamos pensar juntos aqui. Todos nós somos sujeitos a cometermos crimes movidos pela paixão. E quando eu falo paixão, eu incluo a raiva, o ódio, a vingança como paixão. É um tipo de paixão negativa, né? É um ímpeto emocional que nos leva a fazer isso. Por exemplo, crimes passionais. Basta a gente pensar o que eu faria se alguém fizesse algo parecido com meu filho, com a minha esposa, com meu marido, enfim. Então todo mundo está sujeito a cometer atrocidades como essa, e a gente deveria ter direito a ser perdoado, já que Jesus nos trouxe isso, né? Mas vamos pensar sobre o caso em si. Ele tem algumas peculiaridades. A primeira delas é que foi um crime premeditado, estudado, calculado. Segundo, foi um crime cometido com requintes de crueldade. Terceiro, com indícios de rituais. Quarto, por motivos torpes. Afinal de contas, ele fez isso porque ele estava insatisfeito com os rumos que o papel dele na novela estava tomando, porque ele estava sendo colocado numa segunda classe de personagens na novela, enquanto ele queria continuar ocupando ali o primeiro escalão da novela, né, como protagonista. Bom, quando a gente analisa isso, esses indícios todos estão relacionados ao transtorno de personalidade psicopata, tá? O psicopata, ao contrário do sociopata, é calculista, é frio, é metódico, tá? E ele tem objetivos de conquistar poder, de dominar. E todo psicopata é inerentemente narcisista, né? Então, tudo isso traz indícios que, segundo alguns psiquiatras, referências também no Brasil, é evidente que ele tem psicopatia, tá? Um sociopata, embora seja um transtorno também de personalidade, ele é uma pessoa muito mais desorganizada, movida por intempéries emocionais, não pensa em consequências, faz de qualquer jeito, o que a gente não vê nesse caso. Embora não tenha sido algo tão tramado de forma tão inteligente, mas houve sim uma premeditação, beleza? Então, pensando nisso,
Vamos analisar aqui, quando eu falo sobre esse crime ser hediondo, ter requintes de crueldade, por exemplo, o coração dela foi esfaqueado, acho que 18 vezes, e a intenção, segundo algumas pessoas tiveram acesso aos autos do processo, o objetivo era arrancar o coração dela. Tá? E eu não estou falando isso para tentar agravar e a gente julgá-lo pela gravidade do crime, mas para que a gente entenda que isso tem uma relação direta com a psicopatia. E onde a gente chega então? Psicopatia é um transtorno mental que não tem cura. Até hoje não tem cura. Tá? Não existe terapia que tenha casos de sucesso no tratamento. Até porque nenhum psicopata se dispõe a ser tratado, porque ele não tem remorso, ele não tem desejo de mudança, ele não se sente incomodado por isso. Pelo contrário, segundo o relato de especialistas, o psicopata ele julga inferiores às outras pessoas, né, que não têm a psicopatia. São chorões, são mimizentos, são pessoas emotivas. Então, pensando por esse lado, vamos levar isso para o âmbito da igreja, do perdão, da conversão. Obviamente que o perdão de Jesus, de Deus, ele é disponível para todos que se arrependerem. Agora, como é possível um psicopata se arrepender? Eu sei que a igreja é muito criticada por ser um local onde é cheia de ex-tudo, né? Ex isso, ex aquilo. E de fato Jesus veio para os ex, né? Ex-assassinos, ex-prostitutas, ex-drogados, porque são pessoas arrependidas. Ele disse que veio para os doentes. Agora, você conhece algum ex-psicopata que se converteu de verdade? Cientificamente falando, é algo impossível, tá? Porque, como eu disse, o psicopata não se arrepende. Ivan, será que cientificamente é impossível, mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível? E se Deus curou essa pessoa? Ainda é questionável. Por quê? Para que haja cura, sempre na Bíblia a gente vê intenção, arrependimento, busca por essa cura. Quando a pessoa não busca pela cura, será que Deus vai curar de forma compulsória essa pessoa? Bom, tudo bem, Deus não precisa nem de nós para poder fazer um milagre. O poder está nele, né? Vai que ele resolveu transformar esse cara em um vaso de honra, como fez com Paulo, que derrubou do cavalo, né, e levou ele a um processo que fez ele se converter, e quem sabe Deus mudou. Porque, gente, psicopatia, ela tem alteração, inclusive morfológica no cérebro, tá? Hoje existem estudos que mostram que a amígdala de um psicopata é menor do que a amígdala de uma pessoa normal. Existem modificações no lobo frontal dessa pessoa, em outras estruturas. Então, a amígdala, por exemplo, ela faz parte do sistema límbico, que é relacionado às emoções. Essa pessoa ela não tem ansiedade, ela não tem o medo, ela lida com o medo de uma maneira diferente como nós lidamos. Então, ela é ousada além do normal. E não tendo compaixão, você imagina o que se torna, né? Mas vamos supor que Deus quisesse modificar, fazer um milagre, modificar o cérebro dessa pessoa e torná-la capaz de amar outra pessoa novamente. Tudo bem. Você está disposto a pagar o preço de colocar essa pessoa como pastor na igreja? Esse é o ponto. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe, segundo estimativas, sabe qual é a posição social que cerca de 70% dos psicopatas ocupam na sociedade? São gerentes, chefes, líderes, diretores de corporações, como em grandes empresas, né, multinacionais, em instituições policiais,
instituições políticas, vários políticos, instituições religiosas. Todas as instituições onde há hierarquia, onde existe uma posição de poder, ele busca o poder, ele sobe, ele está sempre buscando uma escalada social, assim como o carrapato sempre vai estar subindo, procurando a parede para subir. Então, isso faz a gente parar e pensar também um pouco. Tudo bem, vamos supor que o cara se converteu de verdade, que Deus fez um milagre no cérebro dele, mudou. Por que que ele, coincidentemente, se torna pastor? Por que ele não se torna um membro simplesmente para o resto da vida, como muitos de nós vão ser, né? Então esse é mais um questionamento que eu quero trazer para você pensar. Porque sempre um psicopata vai buscar uma posição alta, tá? Onde ele vai ter pessoas abaixo dele. E pode ser que o psicopata não volte nem a matar mais ninguém. A grande maioria dos psicopatas não cometem assassinatos, tá? Até porque tem estudos que mostram que existe psicopatia de grau leve, médio e grave, tá? E ainda que seja de nível grave, ele pode ser que ele passe o resto da vida sem cometer mais nenhum assassinato. Porém, é alguém que dirige pessoas na fé, sendo que ele não ama, sendo que ele está ali por outro motivo, né? Ou pode ser que esteja por outro motivo. E ele vai estar manipulando pessoas o tempo todo. E outros crimes, certamente ele pode cometer, tá? Ainda que não seja assassinato. Então, fica essa questão aí para a gente analisar, para a gente pensar. Ainda que eu possa dar uma oportunidade, agora eu vou dar minha opinião, tá? Ainda que eu possa dar uma oportunidade para que o milagre de Deus tenha acontecido na vida da pessoa, eu posso até dar um banco para aquela pessoa na igreja. Tudo bem, você se converteu, você está dizendo que se converteu, isso é contigo e Deus. Eu não posso julgar isso. Agora, a consequência do que você praticou, você vai ter que encarar. Você não vai poder ocupar nunca um lugar de pastor numa igreja, pastorear pessoas, dirigir pessoas, ter pessoas sob o seu cuidado, porque a igreja não pode correr esse risco. Essa é a minha opinião. Quero saber o que você pensa. Você tem algum contraponto para colocar sobre essa questão? Tem alguma opinião diferente da minha ou para fortalecer? Coloca aí embaixo. Vamos fortalecer esse tipo de discussão de forma saudável, claro, porque eu acho que isso é importante sim para o crescimento do corpo de Cristo. Eu fico por aqui hoje. Um beijo no seu coração. Até mais.